Margot me disse uma vez que poderia me ajudar a ter Joana. Quero só ver se ela é capaz de fazer isto, porque se não for, nem que eu tenha que deixar Joana viúva com minhas próprias mãos, Antônio há de sair de meu caminho. Benhur dizia isto com toda a força de seu sentimento. O ódio invadira-lhe a alma por completo. Estava decidido e nada nem ninguém conseguiriam fazer com que mudasse de ideia. Logo que entrou na casa, Benhur procurou Margot com os olhos, mas não a encontrou em parte alguma. Vendo Tati, a moça que era responsável pelo lugar em sua ausência, gritou logo: "Onde está Margot?" Sua irritação era tamanha, que a moça tremeu só com o jeito de falar do coronel. "Ela está ocupada no momento e não posso incomodá-la agora. Não me interessa o que ela esteja fazendo, dê um jeito de chamá-la agora mesmo, senão começo a quebrar tudo aqui, você ouviu?" "Sim, senhor." Tati saiu correndo para chamar a patroa, sabia que o coronel não era de brincadeira e que ele cumpriria o que dizia. "Madame", disse ela batendo de leve na porta do quarto. "Por favor, responda. O que é, criatura? Não vê que estou ocupada e não quero ser incomodada. Me desculpe, mas é urgente." "Está bem, eu já vou." Alguns minutos depois, Margot abre a porta com a contrariedade estampada no rosto. "O que é? Fale logo, pois preciso terminar o serviço que comecei." "Madame, acho que terá que deixar isto para mais tarde." "Mas do que é que você está falando? Vamos, diga logo." "O coronel Benhur acabou de chegar e mandou vir chamá-la agora mesmo, senão, disse que vai quebrar tudo por aqui. O homem está uma fera, não sei o que aconteceu e nem quero saber, só pelo grito que deu comigo dá para perceber que ele está fora de si." Margot sorriu ao escutar o comentário de Tati. Então ele viera procurá-la mais cedo do que ela esperava. "Melhor ainda para mim", pensou ela, torcendo as mãos. "Vai agora mesmo lá embaixo e mande subir 2 meninas aqui para o meu quarto. Depois leve o coronel para o meu escritório e sirva-lhe uma bebida bem forte." "Está bem, madame." Tati desceu depressa e em poucos minutos já havia cumprido todas as ordens da patroa. Esta, quando entrou no escritório, encontrou o coronel andando de um lado para outro com a bebida na mão, nem se dera ao trabalho de servir-se num copo. Ora, mas é que se deve esta visita assim com tamanha urgência? "Não se faça de boba, que disto você não tem nada. Sabe muito bem o motivo que me trouxe até aqui." "Eu imagino o motivo, mas pelo que me lembro em nosso último encontro, você me garantiu que estava com tudo sob controle." "É, mas algo saiu errado, e agora é você quem vai ter que dar um jeito de me ajudar." "Vamos, fale logo como conseguir destruir o tal fulano e ter sua mulher para mim." Margot, vendo o desespero do coronel, sentiu que seria fácil conseguir o que queria, então mostrou-se interessada pelo assunto. "Primeiro, preciso que você me conte tudo o que sabe sobre estas pessoas." "Mas por quê?" "Tenho que saber de quem se trata, para poder ajudá-lo. E quanto mais informações eu tiver, melhor, pois minha magia sempre tem endereço certo." "Magia? Eu vim aqui falar de coisa séria, e você fica brincando comigo?" "Eu estou falando sério. Saiba que é assim que eu consigo controlar meus negócios. Sempre que preciso, faço minhas magias para fazer com que um ou outro freguês se apaixone por uma de minhas meninas. Se não fosse assim, talvez já tivesse fechado." Mentira de Margot, sempre que recorrer a este tipo de coisa, fora por assuntos particulares ou para ajudar alguma de suas meninas a se vingar de algum amor impossível. "Você usa isto aqui na casa?" "Uso sim, caso contrário já teria morrido de fome." Benhur ficou pensativo. A casa de Margot vivia cheia, ele bem sabia disto, pois passava boa parte de suas noites ali e por várias vezes vira homens se declarando apaixonados por alguma de suas garotas. Porém, sempre imaginara ser efeito da bebida e dos momentos de prazer que passavam ali ao lado delas. Mas agora, com esta revelação, Margot, vendo que suas palavras surtiram efeito, continuou: "Bem,
Já sabe de meu segredo, agora se quer minha ajuda terá que me contar tudo. Está bem, não tenho nada a perder mesmo. Porém, antes de começar, quero lhe avisar que este é um serviço caro. Quer dizer que ainda terei que pagar por esta tolice. Se quiser realizar seus desejos terá que pagar por eles. Benor pensou por alguns minutos, depois disse em tom firme, tudo bem, mas se eu não tiver o resultado que desejo, venho atrás de você e aí nós vamos ver quem é que vai pagar mais caro. Margot engoliu seco. Algumas vezes tivera seus objetivos alcançados com isto, mas também já tivera casos em que quase nada havia mudado e outros em que não se viu efeito algum. Porém, pensou ela, até que possamos ver os resultados, já estarei longe daqui com minha parte do dinheiro e com minhas meninas, preciso mesmo entregar a casa para o proprietário antes que seja despejada, pois o contrato já vencerá e ele pedirá a desocupação do imóvel. O coronel começou então a contar sua história, desde quando ainda era jovem e desejava ter Antônio como empregado e das recusas que sempre recebera por parte deste, até aquele momento infeliz em que Tião lhe trouxera a notícia de que seus planos haviam naufragado. Ao final Margot concluiu, pelo que me contou não será muito fácil conseguir o que quer, já avisou para poder cobrar ainda mais caro. Mas por quê? O rapaz tem uma resistência muito forte a você, respondeu ela tentando mostrar conhecimento sobre o assunto. Não sei porquê, mas ele o repele e a sua energia também. Teremos que vencer esta resistência e deixá-lo vulnerável. E Joana, o que fará para que ela seja minha? Os dois parecem muito unidos, temos que afastá-los e começaremos por aí. Vou conversar com meu colaborador e saber o que devemos fazer. Mas terá que deixar algum dinheiro para que eu possa recebê-lo. Pelo visto já começou bem este negócio, e eu nem sei pelo que estou pagando. Olha, se você quiser minha ajuda terá que ser do meu jeito, senão, paramos por aqui e fico dito pelo não dito. Tudo bem então, disse ele tirando algumas notas do bolso. E pelo que estou deixando você pode receber quantos ajudantes quiser. Não brinque com o que não conhece, pode se arrepender. Não estou brincando, estou pagando e quem paga pode tudo. Vou voltar amanhã à noite para saber o que vai fazer. Não, volte depois de amanhã a qualquer hora, menos amanhã à noite, pois estarei com ele e não vou atendê-lo. Tudo bem, estarei aqui depois de amanhã, e saiu batendo a porta. Apesar de no início Bienor não ter acreditado em Margot, ele havia sido bem claro sobre o que aconteceria caso ela falhasse e, mesmo assim, ela aceitara o desafio. Isto sim é que eu havia deixado impressionado, pois ela o conhecia muito bem para colocar o pescoço a prêmio se não tivesse certeza do que estava dizendo. Bem, pensou ele, se ela conseguir o que eu quero, está ótimo. Pagarei muito mais até do que ela me pedir e nem vou lhe perguntar como foi que ela conseguiu fazer isto, concluiu ele entrando no carro onde Tião dormia enquanto esperava. Margot continuou ali no escritório ainda pelo resto da noite, só foi para o seu quarto quando acabou de fazer a lista de tudo que iria precisar e de anotar onde poderia encontrar tudo aquilo para o dia seguinte. Embora não gostasse de ir à vila, dessa vez teria que ir pessoalmente para providenciar tudo o que seria necessário para começar a executar seu trabalho para o coronel. E como ela havia imaginado, este já começara sendo bem generoso apesar das reclamações. Joana ao se deitar naquela noite respirou aliviada, o dia acabara e não havia acontecido nada. Com certeza Anne viera realmente só para observar como estavam as coisas. Agora sim, pensou ela. Como vamos saber o que o coronel está planejando fazer? Tomara que Vilma consiga descobrir e nos avise. De repente Joana sentiu um calor pelo corpo e um forte desejo de rezar. Há muitos dias não fazia sequer suas orações antes de dormir. Com certeza isto lhe faria muito bem e poderia ajudá-la para o que estava por vir. A este pensamento, começou a rezar com fervor e logo adormeceu sentindo o coração mais tranquilo. O que ela não percebeu porém é que além do bálsamo conseguido pela oração,
Esta também possibilitou que mais alguém pudesse estar ali para doar-lhe sua energia restauradora de amor e carinho. Na noite seguinte, já passavam das 21 horas, quando Margot, acompanhada por Chico, entrou no quarto que havia ali nos fundos da casa, e o qual ela usava para fazer suas magias. Chico era o rapaz que morava e fazia a segurança da casa para ela, além de lhe ajudar nestes trabalhos. Depois de preparar um tipo de altar sobre uma mesa repleta de iguanas, espalhou pelo quarto muitas velas e vários ornamentos. De repente Chico começou a sacudir todo o seu corpo e entrou numa espécie de transe. Em pouco tempo estava completamente inconsciente. Margot então começou a chamar o rapaz por outro nome. Dino. Você está aí? Aguardou mais algum tempo e perguntou novamente. Dino, será que você pode vir me ajudar? O rapaz, após respirar profundamente, começou a falar de uma maneira bem diferente da habitual. Já cheguei. Pode dizer por que me chamou. Preciso fazer um favor a um amigo e queria que você me ajudasse. Pode falar o que quer. Então Margot contou a história do coronel. Não esqueceu, porém, de dramatizar o lado interessado no assunto. Ao final, aguardou em silêncio uma palavra daquele que a escutara. Por que acha que vou fazer isto? Você sempre me ajudou a resolver meus problemas, e também os das minhas meninas. Pensei que pudesse ajudar a este amigo. Os seus assuntos eu ajudo porque tenho meus motivos, e no dia em que nos encontrarmos de novo você vai saber. Mas não vou me meter na confusão dos outros. E olha que ali a coisa é bem grande e já tem gente demais enroscada. Eu vou ficar fora disto e você deve fazer o mesmo. Mas você não pode fazer nada, nenhuma ajudinha? Eu sei muito bem o que você quer. Pois é você quem está em apuros, é verdade. E se você ajudar meu amigo também estará me ajudando, pois ele vai me pagar muito bem por isso e assim sairei desta situação em que estou. Depois de alguns minutos de silêncio, ouviu-se novamente a voz de Dino. Olha aqui, eu vou meter só a pontinha da minha colher nesse angu. Depois eu saio de perto e você aproveite para se arrumar enquanto isto e, depois, faça o mesmo, ficando longe dessa história. Porque senão vai sobrar para mim e para você também. Posso saber o que você vai fazer? Assim eu já posso pedir mais dinheiro para o coronel. A única coisa que vou fazer é dar mais corda para aquele marido dela se enforcar sozinho, assim a coisa fica mais leve para o meu lado. Como assim? Não estou entendendo. Quando aparecer o momento certo, eu vou aproveitar o que ele já vem fazendo consigo mesmo há muito tempo. E vou usar os próprios sentimentos de medo e insegurança que ele tem pelo tal coronel. Já que ele gosta de ficar com minhoca na cabeça, vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira, que é a cachola dele e, depois, como eu já te disse, não quero mais saber dessa gente. Está bem, mas como vou saber quando parar? Ora, não se faça de boba, é só não ter os olhos maior que a boca. Quando conseguir comer o jantar, saia sem esperar a sobremesa, senão você pode ter uma tremenda indigestão. Margot entendera o recado e sabia que podia confiar na orientação do amigo. Assim que tivesse conseguido o suficiente para ir embora daquele lugar, sairia o mais rápido possível de lá. Logo em seguida, Chico voltava ao normal, porém sem se lembrar de nada do que havia acontecido. Margot então lhe deu um chá para beber, pois apesar do calor que fazia ali, este não parava de tremer. Em alguns minutos Chico já estava bem e, após arrumarem lugar, cada um foi para o seu quarto. Margot, porém, não conseguia dormir. As palavras de Dino não lhe saíam da mente. O que será que ele quis dizer com nos encontrarmos de novo? Ela não compreendia aquilo. Falara a primeira vez com ele há quase 6 anos depois de ter empregado Chico ali na casa. Um dia, o moço começou a passar mal e ela o estava socorrendo, quando de repente, ele começou a falar de uma maneira estranha, segurou-a pelo braço e num tom muito sério disse: "Até que enfim posso estar com você de novo. Olha que não foi fácil te achar, mas agora fique tranquila,
Vou cuidar de você. Depois disto, Chico acordou do desmaio sem saber o que havia acontecido. Isto se repetiu por mais 2 vezes, até que ele disse seu nome, que estaria sempre por perto, que se ela quisesse falar com ele só precisava fazer aquele ritual e chamar por ele. Ela não sabia explicar o motivo de tudo aquilo, porém, ao invés de sentir medo, por não saber do que se tratava, ela sentia-se muito segura com ele e desde então começou a procurá-lo quando estava ou pensava que estava em dificuldades. No dia seguinte, bem cedo, o coronel deixava a fazenda para ir ver Margot. Passara a noite em claro, não conseguira dormir nem por 10 minutos, precisava falar com ela o quanto antes. E apesar do horário, já encontrou acordada, ela também não conseguira conciliar o sono depois da conversa com Dino. E então? O que você fez? Calma. Primeiro quero fazer o acerto de contas com você. Isto é uma exploração. Eu já lhe dei um adiantamento. Sim, e eu já usei tudo para poder conseguir a ajuda de que você precisa. Agora, antes de responder suas perguntas, quero o pagamento da minha parte, senão nada feito. O coronel ficou cismado com aquilo, mas estava decidido a ir até o fim agora. Diga seu preço, vamos. Margot tirou um papel do decote do vestido e lhe entregou. O quê? Mas tudo isto? É pegar ou largar. Mas se largar, sei que vai se arrepender. Isto deixou o coronel mais excitado ainda. Retirou do bolso todo o dinheiro que trazia consigo, que com certeza era muito mais do que ela havia pedido, e atirou sobre a mesa em sua direção. Imediatamente Margot guardou as notas, antes que este pudesse se arrepender do que havia feito, e começou a narrar o acontecido. Sem mencionar, porém, que aquilo seria o começo e o fim da ajuda que receberia. O coronel estava embriagado pelas palavras de Margot. Ela havia conseguido lhe impressionar com a confiança que depositava em Dino. Agora ele estava confiante de que, desta vez, nada iria atrapalhar seus planos novamente, já que a ajuda vinha do além, ninguém teria como interferir. E ainda por cima, ficar eufórico por saber que Antônio sempre sentirá medo dele. Isto só fez aumentar diante de seus olhos a possibilidade de conseguir ter Joana para si. Margot, para ganhar algum tempo, concluiu dizendo que ele deveria viajar para São Paulo e estar alerta aos acontecimentos, pois a qualquer momento tudo poderia mudar. O que queria mesmo era poder cuidar de sua própria mudança. Este concordou sem questionar e saiu de lá decidido a seguir viagem naquele mesmo dia. Durante o caminho já havia planejado tudo e, chegando à fazenda, reuniu-se com Tião e Vilma para dar as ordens. Tião ficaria responsável por tudo enquanto estivesse fora e Vilma continuaria cuidando da casa. Disse que estava viajando para o sul do país, alegando como motivo a necessidade de comprar os pôneis para os filhos, pensando assim conseguir justificar tantos dias fora, já que não sabia quando iria voltar. Nenhum dos dois fez qualquer comentário, pois já estavam acostumados com estas tarefas. Porém ambos desconfiaram de que o coronel não estava dizendo a verdade. E mesmo quando acompanhou o patrão até o carro, Tião não fez pergunta alguma. Vilma, porém, já sabia que no dia seguinte teria que ir à vila telefonar para Marcelo e lhe contar sobre suas suspeitas. No começo da tarde, Benor estava a caminho de São Paulo. Sua felicidade era tanta que parecia já estar indo ao encontro de Joana. Alguma coisa lhe dizia que agora ele conseguiria, era tudo uma questão de dias. Esperaria pela chegada deste dia ali bem perto dela, já planejara tudo, ficaria no hotel mais próximo possível da casa de Joana, trocaria de carro para poder vigiá-la e, assim que percebesse algum sinal a seu favor, tentaria uma aproximação amigável. Capítulo 11. Uma semana se passara e o coronel não notara mudança alguma no que era obrigado a ver todos os dias desde que chegara ali. Antônio e Joana pareciam levar a vida tranquila de sempre e ele já não tinha mais toda aquela certeza de quando viera para São Paulo. Por isso havia resolvido que esperaria só mais aquela semana,
Depois Margot teria que se explicar caso nada acontecesse. Quase no final do prazo dado por ele mesmo, foi que algo aconteceu. Bienor vigiava a mercearia, quando percebeu algo estranho. Viu quando um dos filhos de Jonas chegou correndo. Parecia assustado. Ficou atento para tentar descobrir o que estava acontecendo. Daniel entrou correndo chamando pelo pai. Pai, pai, onde você está? Estou aqui no depósito, respondeu Antônio. Pai, você precisa ir para casa comigo rápido, é a mamãe. O que houve com sua mãe? Perguntou Antônio pulando sobre as escadas. Não sei, pai, ela não está nada bem. Deixei-a deitada no sofá quase desmaiada. Antônio empalideceu. Quando saíra pela manhã, Joana havia comentado que estava um pouco indisposta, mas em todos estes anos de casados nunca vira mulher doente. Sérgio, meu filho, disse Antônio chamando o menino que o ajudava desde cedo. Será que você e Daniel conseguem cuidar da mercearia sozinhos? Preciso levar a mamãe para o hospital. Pode deixar papai, respondeu ele satisfeito com a confiança do pai. Nós cuidaremos de tudo. Daniel também acenou com a cabeça num gesto positivo. Antônio então saiu correndo de lá. Sabia que poderia ficar tranquilo quanto à mercearia, pois os meninos estavam acostumados a ajudá-lo. O coronel viu quando Antônio passou correndo pela rua e deduziu que algo de muito grave estava acontecendo. Seu coração parecia ter recebido uma carga elétrica. Tal era a sua agitação. Precisava descobrir o que havia acontecido. Mas como? Pensou ele. Resolveu então aguardar mais algum tempo ali, e caso Antônio não aparecesse, tentaria descobrir com os meninos o que estava acontecendo. Antônio, ao chegar em casa, encontrou Joana realmente como o filho lhe dissera. Estava pálida, gelada, mal conseguia dizer o que sentia. Antônio saiu e parou um táxi, colocou a mulher dentro e seguiu para o hospital ali perto. Foram atendidos por um médico que, depois de um exame superficial, explicou: preciso internar sua esposa para alguns exames. Aparentemente ela está bem, mas precisamos descobrir o motivo deste mal-estar. Está bem, doutor, respondeu Antônio assustado. O senhor pode fazer o que for preciso. E o que devo fazer? Bem, o melhor é ir para casa e trazer algumas roupas para ela. Vou fazer isto, além do que deixei as crianças por lá e preciso cuidar deles e dar notícias sobre a mãe, pois devem estar preocupados. Vá tranquilo, não se preocupe, cuidaremos dela. Antônio saiu de lá meio sem rumo, ficara impressionado com o estado de Joana. Ele nunca vira a esposa daquele jeito, precisava chamar Clara para ajudá-la, pensou ele, enquanto ia para casa. 15 minutos haviam se passado e Bienor resolveu entrar na mercearia. Comprou algumas coisas e na hora de pagar, tentou descobrir com os garotos o que estava acontecendo. E Antônio? Não veio trabalhar hoje? Perguntou ele tentando conter a curiosidade. Os meninos se olharam, pois não conheciam aquele homem, nem mesmo Sérgio se lembrou do dia em que o coronel estivera ali. O senhor conhece meu pai? Conheço sim, não precisam se assustar. É que há muito tempo não vejo seu pai. Meu pai vai muito bem. E Joana, como está? E seus irmãos? Vendo que o homem realmente parecia conhecer toda a família, Sérgio respondeu educadamente: minha mãe não está muito bem, meu pai foi socorrê-la, mas meus irmãos estão bem. O coronel suou frio. O que estaria acontecendo com Joana? Espero que não seja nada de grave com sua mãe. Olha, moço, não sei lhe dizer, mas quando saí de casa ela não estava nada bem, disse Daniel ainda assustado ao se lembrar da mãe. Estimo as melhoras de Joana, e assim que puder virei para saber notícias, disse ele saindo da mercearia, mais agitado do que quando entrara ali. O que será que estaria acontecendo com Joana? Disse ele a si mesmo. Não era por isto que estava esperando. Agora sim não sabia o que fazer,
nem onde ir para descobrir o que se passava, porém sabia que não deveria se expor muito, pois Antônio poderia vê-lo por ali e isto estragaria seus planos. Resolveu voltar para o hotel, e tentar se acalmar um pouco. Mais tarde voltaria novamente para tentar saber notícias de Joana. Nem 10 minutos haviam se passado desde que o coronel deixara o lugar, e Antônio chegou trazendo notícias da esposa, e após tranquilizar os filhos, pediu para que estes fechassem a mercearia e o esperassem em casa, enquanto ele iria telefonar para Marcelo. "Marcelo, é você?" perguntou Antônio sem conseguir reconhecer a voz do amigo, tamanho seu nervosismo. "Sim, sou eu, Antônio. O que houve? A que devo a honra de seu telefonema?" brincou o rapaz com o amigo. "Marcelo, preciso de um grande favor. Peça a Clara, que se possível venha até o hospital perto de casa, pois deixei Joana internada lá e estou sem saber o que fazer." "Calma, homem, o que foi que aconteceu com Joana?" "Não sei, tudo o que sei é que ela parecia uma morta-viva quando a deixei lá. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu irei buscá-la, pois íamos almoçar juntos. Logo depois passo em sua casa para apanhá-lo e, no caminho até o hospital você nos explica o que aconteceu, está bem?" "Tudo bem, eu espero por vocês lá em casa. E me desculpe atrapalhar o seu almoço. Vamos, deixe disto." Antônio desligou e em seguida foi para casa, onde preparou o almoço dos filhos, e os orientou a irem para o colégio como faziam todos os dias e, que depois da aula, deveriam voltar para casa e esperá-lo ali, caso ainda não tivesse voltado. Antes mesmo que os meninos terminassem o almoço, Marcelo chegou com Clara. "Meninos, não se esqueçam do que conversamos", disse Antônio para os filhos antes de sair. "Pode deixar, pai, vamos fazer tudo como mandou", afirmou Daniel como filho mais velho. No caminho até o hospital, Antônio contou aos amigos o que havia acontecido. "Bem, se o médico num primeiro exame não encontrou nada de errado com Joana, teremos que aguardar para saber os resultados dos exames de laboratório, que provavelmente ele já deve ter feito", explicou Clara. Assim que entraram no hospital, Antônio avistou o médico que atendera Joana pela manhã. "Doutor, como está minha esposa?" "Calma, não precisa se preocupar, ela está bem." "Doutor, esta é uma amiga nossa, seu nome é Clara e ela também é médica. Por favor, pode dizer a ela o que Joana tem." O médico sorriu com o jeito de Antônio, cumprimentou a colega de profissão e se colocou à disposição para lhe dar todas as informações sobre sua paciente. "Vamos até o quarto de Dona Joana, assim explicarei para todos o estado interessante em que esta se encontra." A estas palavras Clara admirou-se. Será que entendera bem o que o colega dissera? Porém, vendo o sorriso maroto que este trazia no rosto, compreendeu logo que Antônio teria uma grande surpresa. Este, porém, ficara ainda mais apavorado com as palavras do médico. Joana já estava melhor, havia sido medicada e nem parecia a mesma mulher que chegara ao hospital pela manhã. "Bem", começou o médico, "o caso de Dona Joana é muito simples, porém teremos que fazer um acompanhamento com um especialista pelo menos nos próximos 9 meses." "Então é sério, doutor?" Antônio estava tão aflito que não percebera a brincadeira. "Não diria isto, afinal é o tempo necessário até que a criança possa nascer." Antônio sentou-se na cama de Joana, o chão havia sumido de seus pés e as pernas não conseguiam sustentá-lo. Clara e Marcelo riam gostosamente da situação do amigo e Joana não conteve a emoção. Jamais esperava ser possível ouvir aquela notícia novamente. Assim as lágrimas de felicidade cobriram-lhe o rosto. "O senhor quer dizer que Joana está grávida?" insistiu Antônio sem conseguir raciocinar direito. "Sem a menor sombra de dúvida. Pela manhã eu já suspeitava, porém achei melhor confirmar através de exames de laboratório para poder dar a notícia com certeza." Antônio abraçou a esposa com muito amor e num gesto de carinho tomou suas mãos e beijou demoradamente,
E mesmo com todos ali, não teve vergonha de expor o sentimento que lhe invadira a alma. Obrigado, meu amor, por mais este presente. Não deve agradecer a mim e sim a Deus, que mais uma vez, nos dá a oportunidade de recebermos uma criança em nossas vidas, respondeu Joana sem conseguir conter as lágrimas de alegria. Os três ali presentes conseguiram sentir toda a emoção daquele momento e silenciosamente saíram do quarto deixando que os dois pudessem aproveitar sozinhos mais alguns minutos daquela alegria. Ao deixarem o hospital, todos estavam com espírito de comemoração, e foi Marcelo quem sugeriu: acho que precisamos sair para jantar e comemorarmos essa boa notícia. Isto é, se Joana estiver se sentindo bem. Estou ótima, e o médico já me receitou um remédio para aquele mal-estar. Clara não se conteve e comentou: bom, já que é assim, então vou tomar a liberdade de fazer uma outra comemoração neste jantar, se me permitirem. Mas é lógico, disse Antônio eufórico. E podemos saber qual é o outro motivo que estaremos festejando? Foi Marcelo quem respondeu: bem, hoje no nosso almoço eu e Clara iríamos comemorar o negócio que fechei pela manhã. Já compramos nossa casa e pretendíamos escolher a data de nosso casamento. Isto é maravilhoso, disse Joana abraçando a amiga. Meus parabéns, completou Antônio. E peço que me desculpem por ter atrapalhado o almoço de vocês. Marcelo deveria ter me avisado que era um encontro especial. De forma alguma, pois agora a festa será melhor. Temos dois motivos para ficarmos alegres e é muito bom poder compartilhar de ambos junto aos amigos. Joana estava muito emocionada. A felicidade invadira seu coração e num gesto de muito carinho segurou as mãos de Marcelo e Clara, ao dizer: então de minha parte teremos 3 motivos para comemorar. 3? Disseram juntos. Sim, e olhando para Antônio, como a lhe pedir seu consentimento, continuou: gostaria de convidá-los para serem os padrinhos do nosso bebê. Será que devo? Faço minhas suas palavras, respondeu Antônio imediatamente. Clara e Marcelo entreolharam-se. Antes de Clara responder: aceitamos o seu convite de todo o coração, será uma alegria termos esta criança como afilhada. Marcelo completou com seu jeito brincalhão: o afilhado. Todos riram do seu modo de falar. E ele, percebendo a ocasião para retribuir o carinho daqueles amigos, disse meio sem jeito: bem, então eu quero aproveitar para dizer que gostaria muito de poder acrescentar mais um motivo a esta comemoração. O quê? Mais um? Brincou Antônio. Passaremos a noite toda só para fazermos os brindes, pois são tantos os motivos. E qual é o quarto motivo? Quis saber Joana. É que nós, pois sei que posso falar em nome de Clara também, gostaríamos muito de tê-los como nossos padrinhos de casamento. O silêncio foi total. Joana não conseguia pronunciar palavra alguma e Antônio, abraçando o amigo, deixou que mais uma vez naquele dia as lágrimas de alegria transbordassem de seu ser. Até os noivos desta vez não conseguiram conter a emoção nem as lágrimas, e só pelo olhar trocado entre os 4, pode-se perceber que o silêncio ali falara mais alto. Ao chegarem na casa de Antônio, encontraram os 4 meninos esperando aflitos por notícias. Já haviam chegado do colégio há algum tempo e, não encontrando ninguém, ficaram ainda mais preocupados com a mãe. Quando os viram chegar trazendo a mãe de volta, seus rostinhos iluminaram-se de alegria, e ao ficarem sabendo sobre a chegada de mais um irmão, foi difícil para Antônio e Joana conseguirem controlar os 4, tamanha foi a algazarra que fizeram. Pouco depois, Marcelo e Clara saíram de lá levando os meninos com eles. Haviam conseguido convencer os pais a deixá-los ficar na casa de Marcelo em companhia de Edna. Esta adorava ficar com eles, pois não davam trabalho algum, eram meninos educados e obedientes. E assim todos estariam tranquilos para poderem festejar a noite toda se preciso fosse, para comemorar toda a felicidade daquele dia. Já havia anoitecido quando o coronel retornou ao seu quarto no hotel.
O que estaria acontecendo? Pensou ele. Estivera novamente na mercearia para tentar saber alguma notícia de Joana, porém encontrou o estabelecimento fechado. E pelo adiantado das horas, sabia que naquele dia não conseguiria mais nenhuma informação, só lhe restava agora esperar pelo dia seguinte, isto se sobrevivesse à sua ansiedade. Assim, na manhã seguinte, Benor resolve sair bem cedo, encosta seu carro na esquina próxima à mercearia e qual não é sua surpresa, quando vê que esta permanece fechada. Tivera uma noite horrível, e agora que acreditava conseguir um pouco de sossego tendo notícias de Joana, tinha aquela desagradável surpresa. Ficou irritado sem saber o que fazer, achou melhor dar uma volta e passar por lá mais tarde. Foi então à casa da irmã para ver os filhos. Não estivera ainda com eles, pois como dissera aos empregados que iria viajar para o sul, receava que a irmã o tivesse procurado na fazenda sendo informada de sua viagem, mas agora poderia dizer-lhe que já havia voltado. Quando chegou, Jane não estava, havia saído para fazer compras e os filhos brincavam na piscina com a babá. Os meninos ao verem o pai correram para abraçá-lo sem ao menos se enxugarem, e quase que ele não consegue sair seco de lá. Isto porém fez com que o coronel se distraísse um pouco e esquecesse Joana. Almoçou com os filhos e depois saíram juntos. Ele os levaria até o colégio e tentaria novamente obter notícias de Joana. Sentiu um alívio no peito quando avistou a porta da mercearia aberta. Restava agora esperar para saber quem estava lá dentro. Estava tão concentrado em sua observação que nem notara quando Antônio se aproximou do carro. De repente teve sua atenção desviada pelo som de sua voz ao responder à pergunta de uma vizinha. Sim, Dona Filomena, Joana não podia estar melhor, afinal gravidez não é doença. Oh! Senhor Antônio, meus parabéns. Quem sabe agora não será uma bambina. É, lá em casa também estamos todos torcendo por isto, mas se vier outro bambino, a alegria será a mesma. Claro, filho, para nós pais não há diferença, menino ou menina, amamos do mesmo jeito. Bom, senhor Antônio, preciso ir andando, dê os meus cumprimentos a Dona Joana. Muito obrigado, Dona Filomena, e tenha um bom dia. Antônio aproveitou para atravessar a rua, já que não havia movimento e nem notou aquele homem dentro do carro ao seu lado. O coronel parecia estar em estado de choque, não podia acreditar no que acabara de ouvir. Como Joana pode estar grávida? Disse a si mesmo com a voz alterada. Margot havia me garantido que eu receberia ajuda para tê-la. E agora esta criança só pode atrapalhar os meus planos. Não, isto não pode estar acontecendo comigo. Deve haver um mal-entendido. Sua cabeça doía-lhe tanto que parecia estar para explodir a qualquer momento. Saiu de lá, e seguiu para o hotel automaticamente. Quando se deitou na cama já não conseguia se lembrar nem o caminho que fizera até ali. Seu abatimento era tanto que acabou por adormecer. Quando o coronel acordou, já era de madrugada, olhou para o relógio e viu quando este marcava quase 3 horas da manhã. Mesmo assim levantou-se e começou a arrumar suas coisas. Estava decidido a ir embora imediatamente. Deixaria o hotel e comeria alguma coisa pela estrada. Assim chegaria bem cedo à casa de Margot. Afinal ela tinha muitas coisas para lhe explicar e sua prestação de contas poderia ser demorada. E assim fez, porém qual não foi seu desespero ao encontrar a casa vazia e fechada. Não havia sequer um recado na porta deixando o endereço novo para os clientes. Benor perdeu a razão e começou a quebrar a casa toda. Como fui tão burro assim? Pensava ele inconformado. Como pude deixar que aquela mulher me fizesse de trouxa? Ah, mas isso não vai ficar assim. Ela havia lhe dado tanta esperança, enchera sua cabeça de sonhos e agora fugia levando seu dinheiro. E o pior é que ela devia estar rindo dele agora. Este pensamento enfureceu ainda mais. Você não perde por esperar, Margot, gritou ele. Vou atrás de você até no inferno, se for preciso, mas acabo com você, custe o que custar.
até conseguir extravasar toda sua ira. O que havia na casa já estava destruído. Ben-Hur mais parecia um animal, uma fera do que um homem, e de agora em diante seria realmente muito difícil de se distinguir um do outro, pois ele mergulhara de cabeça numa faixa de energia muito densa, e sem perceber abriu a porta para alguém que há muito esperava por esta oportunidade. Ao entrar no carro pensou que iria desmaiar, estava todo machucado com Cortês pelos braços, não conseguia se lembrar ao certo, mas deveria ter sido por causa dos vidros que quebrara. A cabeça parecia pesar 1 tonelada e com isto até seu estômago parecia estar de cabeça para baixo, porém o que mais lhe doía era o peito, sentia pontadas fortíssimas, uma dor que parecia rasgar-lhe a carne e a alma, como doía seu coração. E tudo por causa de Joana, pensou ele. E num gesto ainda mais insano, tirou do porta-luvas uma arma e totalmente fora de si afirmou: "Pois bem, se não for minha, não será de mais ninguém. Assim que acabar com Margot, vou para São Paulo e lá terei Joana para mim. Já que não a tive em vida terei na minha morte, mas morreremos juntos." E saiu com o carro em alta velocidade rindo como um louco em seu próprio delírio. Chegou à fazenda ainda muito perturbado, mas conseguiu dissimular o que se passava com ele e assim que se refez um pouco, chamou Tião em seu escritório e lá ordenou: "Aqui tem dinheiro suficiente para que fique mais de um mês em viagem" e entregou um envelope com dinheiro ao empregado. "Quero que vá atrás de Margot e acabe com ela e com quem entrar na frente para tentar impedir." Tião, apesar de não saber os detalhes sobre os negócios do patrão com Margot, ficara desconfiado quando soube que esta havia se mudado repentinamente com suas meninas. Porém, como não havia recebido nenhuma ordem do coronel, achou melhor deixar aquilo de lado. Agora ele sabia que havia tomado a decisão errada, pois algo de muito sério ela deveria ter feito para deixar o coronel com tanto ódio. Coronel, mas vai ser difícil encontrá-la agora", disse ele irritado consigo mesmo. "Pois já faz algum tempo que ela se mudou, e não deve ter deixado rastro. Você consegue, pague a quem for preciso para te ajudar, mas eu quero aquela infeliz embaixo da terra. Entendeu?" "Sim, senhor." Tião saiu sem dizer mais nada. Conhecia muito bem o coronel e sabia que o melhor que tinha a fazer agora era juntar seus companheiros e realizar o desejo do patrão o quanto antes, pois só assim ele iria se acalmar. Vendo Tião deixar a fazenda pouco depois, Ben-Hur, sozinho na varanda, já sorria maldosamente. Agora sim, começou a sentir o gostinho bom da vingança. Porém ele nem podia imaginar que esta satisfação era compartilhada por mais alguém, que se fizera de sua sombra já há algum tempo e que se comprazia ainda mais do que ele próprio. Joana perdera a hora naquele dia, também só podia, fora se deitar quando o sol já começava a surgir. Eles já haviam chegado muito tarde e Antônio ainda ficou conversando e fazendo planos para o bebê. Estava tão excitado que Joana acreditava que ele nem conseguiria dormir. E não deve ter dormido mesmo, pois nem o viu sair e já passava da hora do almoço e ele não havia voltado ainda. Ela era uma mulher feliz, pensou ainda deitada. Possuía uma família maravilhosa e tinha agora a chance de receber mais uma criança aos seus cuidados. Jonas sempre gostou de crianças e a maternidade para ela era uma realização. Sentia-se plena como mãe. Se tinha alguma dúvida em relação ao seu papel de esposa, dona de casa, amigo ou companheira, não tinha quanto à sua atuação como mãe. Apesar de ter começado a atuar muito nova neste papel, acreditava ter se saído muito bem, pois seus filhos eram ótimas crianças e sempre tivera com eles um bom relacionamento e muita conversa. Aliás, talvez até pelo fato de ser muito jovem ainda quando foi mãe pela primeira vez, isto possa ter contribuído para o sucesso com os filhos, pois ainda se lembrava muito bem das atitudes que seus pais tinham em relação a ela, e que ela não gostava ou não concordava. Com certeza não faria o mesmo com os filhos e, naquele momento de reflexão,
Concluíra que havia conseguido seu objetivo de manter um comportamento diferente com seus filhos. Passou assim mais algum tempo, depois levantou-se para cuidar da casa, pois no dia anterior estivera fora o tempo todo e queria aproveitar que os meninos não estavam para organizar tudo. Poucos dias haviam se passado desde a notícia da gravidez de Joana, quando Daniel comentou com o pai sobre aquele homem que estivera na mercearia à sua procura. Mas quem era este homem, Daniel? Não sei, pai, só disse que o conheci e que há muito tempo não lhe via. Perguntou também por mamãe, Pedro e Renato. Parecia conhecer bem a nossa família. Só achei engraçado o chapéu que ele usava. Era igual ao que os fazendeiros usavam lá onde morávamos. Nunca tinha visto ninguém por aqui usando aquilo. Coronel Bianor, balbuciou Antônio pálido. O que foi, pai? Quem era o homem? Por que o senhor está desse jeito? Antônio perdeu as forças, sentou-se no degrau da escada e ficou mudo. O filho assustado correu para pegar um copo d'água para o pai, e este só depois de beber foi que conseguiu responder ao filho. Não foi nada, Daniel, papai está bem. Só preciso ficar um pouco sozinho para descansar. Fique lá na frente e tome conta de tudo, está bem? Está bem, papai. O menino obedeceu e Antônio ficou ali mesmo mergulhado em seus pensamentos. O que aquele homem queria ali novamente? E como sabia que eu não estava na mercearia? Pois é claro que ele sabia disto, já que depois do que fez a Joana, ele não seria louco de aparecer por aqui quando eu estivesse. Sua cabeça transbordava de perguntas e seu coração ficou oprimido pela dúvida, sem perceber porém que muito do que se passava eram influências de alguém que se colocara a seu lado, aguardando por esta oportunidade. De repente um pensamento veio-lhe à mente e um mal-estar tomou conta de todo o seu corpo, perturbando ainda mais. E se Joana estivesse mentindo sobre aquele dia na mercearia? Não, não podia ser. Ela nunca mentiria para ele, respondeu para si mesmo tentando reagir, porém sua insegurança permitia que as dúvidas continuassem a surgir. Bem, pelo menos não que eu houvesse descoberto depois. Antônio se deixou afundar num mar de desconfianças e indagações. Ficou ali durante horas ruminando estes pensamentos. Só saiu de lá quando o filho veio lhe avisar que já era hora de fechar o estabelecimento. Foi para casa tenso, abatido, mas não comentou nada com Joana, afinal aquele era um assunto sobre o qual ele mesmo teria que descobrir a verdade. Um mês se passara e no domingo Clara e Marcelo apareceram para uma visita. Marcelo imediatamente notou que algo estava errado com Antônio e assim que se viu a sós com ele, foi direto ao assunto. Mas o que você tem, Antônio? Está abatido, quieto. Não é nada não. Só ando pensando em algumas coisas e isto tem me deixado assim. Pois então pare de pensar, já que estas coisas em que você anda pensando não estão lhe fazendo bem, o melhor a fazer é esquecê-las. Já tentei mas não consigo. Bem, vamos deixar isto de lado e me conte como estão os preparativos para o casamento. Tudo em ordem, a pintura da casa já acabou e agora estamos escolhendo a mobília. Tudo ficará pronto a tempo pois ainda faltam 3 meses. Clara é quem está correndo muito, já que está fazendo os exames finais da faculdade e tem que cuidar dos preparativos de sua formatura também, mas tudo dará certo. Que bom, fico feliz em saber que tudo vem dando certo para vocês. Só para nós, não, para você e Joana também. Ou será que estão com algum problema e você não quer me contar? Insistiu Marcelo preocupado com o estado do amigo. Antônio sentiu vontade de falar sobre os pensamentos que o estavam acompanhando, desde aquele dia em que soubera da nova visita de Benor, porém Clara entrou na sala e ele acreditou ter sido melhor assim, afinal tudo poderia ser coisa de sua cabeça e não convinha entediar o amigo com suas suspeitas, concluiu num momento de lucidez que não duraria por muito tempo. Quero entregar o convite de minha formatura e faço questão que estejam presentes. Sem dúvida que iremos, não é, Antônio?
disse Joana entrando na sala. Lógico que sim, ficamos muito felizes por você ter conseguido atingir seu objetivo. Mas este é só o primeiro de muitos que ela ainda irá conseguir, disse Marcelo acariciando o rosto da noiva. Obrigada pelo carinho de vocês. Nossa! Já faz quase um ano que estamos aqui em São Paulo, disse Joana. E quanta coisa aconteceu, hein? É mesmo, respondeu Antônio sem muito ânimo. Mas e quanto à nossa filhada? Quis saber Clara. Parece que vai ser uma meninona pelo tamanho que já está essa barriga. É verdade, dos meninos não fiquei assim tão gorda com poucos meses, porém se é uma menina, não sei, mas que esta gravidez é diferente, isto é. Antônio levantava suspeitas em tudo que ouvia de Joana, aquela colocação que a esposa fizera soava em seus ouvidos como uma confissão. Afinal, ele não via tanta diferença assim. Talvez a única diferença fosse o pai da criança, pensou. Após deixar a casa dos amigos, Marcelo aproveitou o caminho até a casa de Clara para perguntar-lhe sobre o comportamento de Antônio. Você notou como Antônio estava estranho? Notei sim, e Joana também conversou comigo a este respeito. Disse que há quase um mês ele vem mudando dia a dia e ela não sabe o motivo, pois tudo está em ordem em casa e na mercearia. Nada aconteceu para que ele esteja desse jeito. O pior é que ele não quer tocar no assunto. Ela já tentou conversar com ele, mas só o que ele responde é que não há nada de diferente com ele. Diz que ela é quem deve estar cismada por causa da gravidez. Mas eu também notei que algo vai mal com ele, só não entendo o que possa ser. Marcelo calou-se por alguns instantes. E se lembrou de que vira Antônio daquele mesmo jeito quando da visita do coronel à sua mercearia. Mas já há algum tempo não sabia nada sobre desde que viu Mali telefonar avisando sobre a viagem do coronel para o sul, a qual ela suspeitava ser mais uma mentira do patrão, porém até aquele dia nada havia acontecido. No que você está pensando? Quis saber Clara vendo-o com o pensamento longe. Não é nada não. Só estava tentando entender esta história de Antônio. Como assim? De que história você está falando? Marcelo percebeu que usara a colocação errada para Clara. Então tentou mudar de assunto. Não é nada não. O que você acha de irmos até a nossa casa? Sim, vamos. Clara estava tão empolgada com os preparativos de sua casa que acabou esquecendo o assunto e sobre Antônio. Marcelo por sua vez respirou aliviado. Seria complicado para ele explicar seu modo de ver o caso de Antônio com o coronel Bianor. Além do que, ele gostaria de conversar com ela em outra circunstância, para poder expor com calma seu modo de pensar e de ver as coisas, aplicando tudo o que vinha estudando e aprendendo com a nova filosofia de vida que estava abraçando. Antônio, imaginando-se sozinho ali na sala, entregou-se a seus devaneios. Conseguia ver ligação em tudo o que imaginava, começava a acreditar que realmente estava certo e, após algumas horas assim, tinha certeza de haver encontrado todas as respostas que procurava. Joana havia mentido sobre o coronel. Acontecera algo entre eles e com a ajuda de Clara, ela o estava enganando durante todo aquele tempo. Se não fosse assim, por que não o chamou para acompanhá-la até o hospital naquele dia? E a médica que ela dizia ter consultado? Também era amiga de Clara e com certeza havia colaborado, isto é, se realmente houve tal consulta. Depois houve também o dia em que ela saiu dizendo que iria ao salão e logo depois voltou. Disse que havia telefonado e que o salão estava fechado. Na certa, usou aquela desculpa para justificar-se caso alguém a visse no telefone, pois era para o coronel que ela telefonava. Já devia estar suspeitando de sua gravidez e precisava avisar ao pai. Sim, é claro. Só pode ser isto, dizia ele a si mesmo. Foi por isto que ele veio até a mercearia naquele dia e conversou com Daniel. Devia estar à sua procura. Com certeza devem ter marcado um encontro para aquele dia. E como ela não pôde ir porque estava passando mal, este viera até a mercearia em busca de notícias. Como fora idiota acreditando na esposa,
Pensava ele totalmente desequilibrado. Era tudo tão lógico e ele não havia percebido nada. Antônio entregava-se por inteiro àqueles pensamentos e sentimentos de sofrimento que criara para si mesmo, aceitando como verdade tudo aquilo, até que concluiu decidido: isto não vai ficar assim, eu vou pensar numa forma de acabar com esta farsa, e fazer os amantes pagarem por tudo que estão me fazendo. A estas palavras, alguém que estava ali junto a Antônio viu que sua tarefa havia acabado. Dino cumprir o que havia prometido para Margot usando os próprios medos e dúvidas de Antônio contra ele mesmo, agora deixaria que este se afundasse sozinho, pois ele tinha outras coisas para fazer por Margot. Capítulo 12. Mais de um mês havia se passado, quando Tião enfim chegou de viagem trazendo notícias para o coronel. Foi até a varanda, onde o encontrou deitado na rede, já que desde o dia em que havia procurado por Margot em sua casa e não a encontrou, o coronel passava o tempo todo assim. Estava apático e parecia estar com algum problema de saúde, várias vezes reclamara de dores no peito para Vilma. Com isto até os cuidados com a fazenda passou a resolver ali, chamava os empregados e dava as ordens, mas não se dava ao trabalho nem de fiscalizar se tudo estava sendo feito como mandara. Vendo Tião, levantou-se apressado, porém uma forte vertigem fez deitar-se novamente. O empregado correu para segurar o patrão que quase chegou a cair da rede. Pode deixar, já estou melhor. Vamos, sente-se aqui e me conte tudo. Olha, coronel, não foi fácil, mas encontramos uma pista de Margot. Parece que ela fechou a casa e levou suas meninas para trabalharem na boate de um amigo lá no Paraná. A pessoa que nos deu esta informação não sabia dizer se ela também estava por lá, mas com certeza neste lugar alguém poderá nos informar alguma coisa. E por que você já não foi atrás dela? Meus companheiros seguiram viagem e eu tive que voltar para buscar mais dinheiro. Afinal, somos 3 e tive que pagar muito bem por esta informação, pois ela tomou todas as precauções e já havia pago a este motorista para não dar com a língua nos dentes, mas quando mostrei que podia pagar mais do que ela, na mesma hora ele entregou o serviço. Está bem, vamos até o escritório, disse o coronel não muito satisfeito, pois estava ansioso para ver seu desejo de vingança realizado. Porém, depois de alguns minutos disse para Tião: sabe que foi até bom ela ter ido para outro estado, assim vocês não terão muito trabalho para se esconder depois do serviço feito, já que ninguém conhece vocês por lá. Isto é verdade, eu também já havia pensado nisto. Por isso deixei meus companheiros avisados, que caso encontrassem Margot, não precisavam nem esperar por mim, podiam terminar o serviço e voltarem para a vila, que depois eu acertava o pagamento com eles. Aqui está o dobro do que já lhe dei, mas só quero vê-lo aqui, quando terminar o serviço, pode deixar. Só vou até em casa ver as crianças e sigo viagem hoje mesmo. Está bem. Tião saiu em direção à sua casa, queria estar com a mulher e os filhos por alguns momentos, já que teria que se ausentar por mais tempo da fazenda. No começo da noite Tião partia rumo ao Paraná, sabia que precisava terminar logo com aquele serviço, pois o coronel não lhe pareceu nada bem e ele queria estar ali para poder ajudá-lo. Realmente, o coronel a cada dia parecia piorar, ele mesmo estranhava o que vinha acontecendo, já que nunca fora homem de ficar doente, muito menos deitado o dia todo, mas sentia-se fraco e sem ânimo para nada. Mas mesmo neste estado, ainda alimentava dentro de si o ódio por não ter conseguido êxito em seus planos contra Antônio, e havia também a notícia sobre o bebê de Joana, que o entristecia e perturbava ainda mais. Por isso ele não se esquecia de sua decisão, e só esperaria até que Tião voltasse após acabar o assunto de Margot, para poder resolver esta pendência com Antônio e Joana. Com estes também as coisas iam de mal a pior. Antônio assumira de vez o papel de marido traído e só aguentava calado aquela situação, porque imaginava poder arrumar uma maneira de fazê-los pagar de alguma forma pelo que haviam feito,
Porém, estava tão confuso e abalado que não conseguia pensar em como fazer isto. Joana, por sua vez, resolvera se dedicar aos filhos e à casa, já que tentara de tudo para ajudar o marido e este, no entanto, se recusava a aceitar qualquer coisa que viesse de sua parte, justificava-se de todas as formas e nunca fazia nada.